Hoje a nossa aula é de Docker. Docker é uma plataforma open source que facilita a criação e administração de ambientes. Com ele podemos empacotar uma aplicação ou um ambiente dentro de um container. O Docker executa container. O que é um container? É similar a uma máquina virtual, não é uma máquina virtual. Nós vamos ver a diferença. Mas eu posso, dentro de um container, instanciar uma aplicação ou instanciar todo um ambiente. É importante que nós entendamos isso. Docker trabalha com containers e o container é a instância de um ambiente ou de uma aplicação. Ele é desenvolvido numa linguagem que chama Go. A Go é uma linguagem criada pela Google e é uma linguagem muito poderosa, porque a Google criou para resolver os seus problemas. E a Google tem muitos problemas, né? Então ela tem que ser uma linguagem poderosa. A instalação do Docker pode ser no Linux, no macOS ou no Windows. A instalação é bem simples, vocês podem pegar na internet, mas a do Windows que é um pouco mais complicada, mas nós vamos falar um pouquinho depois da instalação. Recentemente foi criada uma versão Enterprise Edition, só existia a Community Edition. Agora nós temos as duas, mas para quem usa Community não mudou nada. Qual a diferença entre as duas? É que uma é atualizada mensalmente, que é a Community, e a Enterprise é atualizada de 4 em 4 meses. Sudo Docker Version. Eu estou marcando aqui, cliquei o botão direito, copiei. Vou abrir um terminal, tá? Vamos Ctrl Shift mais. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Aí eu venho aqui, botão direito, colar. Sudo Docker Version. Por que eu estou executando o sudo? Porque eu não estou como administrador e eu quero executar como administrador. Então o sudo permite que eu execute algo como administrador, tá? Aí ele vai pedir a minha senha. Ok, então ele executou. Reparemos aqui que eu tenho a versão do client e eu tenho a versão do engine. Quando eu instalo, ele instala o Docker Client e o engine, que é o daemon. Então, ele está me trazendo aqui as duas versões. Qual é a versão e qual a versão do Go que foi desenvolvido. É assim que nós vemos a versão do Docker que está instalado. Nós temos que entender o que é um hash e o que é um bash. Um hash. O hash é uma impressão digital, um método criptográfico de um arquivo qualquer, não sendo possível fazer o caminho inverso. Quer dizer, de um hash extrair o conteúdo desse arquivo. Quando eu rodo um hash de um arquivo, ele me traz uma sequência numérica, que é a única daquele arquivo. Nenhum outro arquivo vai conter a mesma sequência. E eu não consigo pegar aquela sequência e extrair o conteúdo do arquivo. Para que ele serve? Para garantir que o arquivo não foi alterado. Eu passo um arquivo para a pessoa e passo o hash. Ela vai lá, roda o hash do arquivo e compara. O hash que eu enviei é igual ao hash gerado? Então o arquivo está legal. Quando a gente executa uma imagem, nós geramos um container. Eu vou colar aqui, tá? Olha lá, ele gerou um hash. Quer dizer, esse aqui é meu ID do meu container. Mas toda vez que eu for me referenciar ao container, eu vou ter que usar esse ID? Não, eu posso pegar parte dele. Se não houver nenhum outro com os 3 números iniciais iguais, eu posso usar só os 3 primeiros números. Vamos ver esse container. Então, nós executamos uma imagem e ele gerou um container ls. Então é um problema, né? Mas tudo bem, ele está aí, tá? Não, na verdade não é o nosso container, né? Agora sim, ele está aqui. Só explicar o que aconteceu. A gente copia e cola lá. O Windows ele
Tá vendo aqui, ó, esse menos, ele coloca um caractere diferente. Menos, ele não interpretou o caractere, tá? Foi isso que aconteceu. Mas tudo bem. Olha aqui, nós estamos aqui, tá vendo? Ó, 277. Lembra que a gente falou? Posso usar os 3 primeiros, 277. E se eu quiser remover esse container? Sudo docker rm quem? O container. Qual o ID do container? 277. Ok. Vou rodar de novo. Olha lá, não tenho mais o container. Eu removi o container. Nós vimos aqui o que é o hash. Aqui o entendimento é só para entender o hash. Quando eu crio um container, quando eu crio uma imagem, ele me traz um hash, tá? Que é um número único. E eu tenho o bash também. O que é o bash? O bash é um interpretador de comando que eu posso executar dentro do meu sistema operacional. GN1 é um not Unix, quer dizer, é um programa adicional ao Unix que capta recebe na tela os comandos que eu quiser passar, executa, ele manda lá para o sistema operacional executar, recebe a resposta e me devolve. É um programa que nos auxilia a trabalhar com versões do Linux. Vou rodar um servidor que é o Nginx. Olha lá, ele rodou, gerou um hash. Agora, dentro desse servidor, eu vou executar o bash. Eu quero entrar dentro desse container do modo interativo, quer dizer, eu quero interagir com o container. CC2, o que é CC2? É o inicial do meu hash aqui. Então eu estou dizendo para ele, ó, execute o docker e peço para o docker executar o comando bash dentro do container CC2 de um modo interativo, quer dizer que eu abra um terminal para mim trabalhar. Reparem que eu tinha aqui um prompt que era do Ubuntu, agora eu tenho um outro prompt. Vou dar um ls, tá vendo? Ó? Esses são os diretórios dentro do Nginx. Eu vou dar um exit, eu vou sair. Então ele estava aqui interpretando os comandos dentro do Nginx. Saí, voltei para o Ubuntu. Dou um ls. Aqui já são outras partes. Então o ls que eu dei aqui, quem interpretou foi o bash, que estava rodando dentro do Nginx. Aqui eu estou dentro do Ubuntu. Isso que é o bash, é um interpretador de comandos. E agora vamos então para o Docker. O Docker, ele tem modo client e nós temos programa, né? Servidor, Docker Engine, Daemon, que é o servidor, e tem o registry. Para mim rodar o Docker, eu tenho que estar na internet. Por quê? Porque o Daemon conversa com o registry, é lá que ele vai buscar as imagens. O client pode ficar na minha máquina e o host pode estar até na nuvem. Ele pode estar em outro lugar. O Daemon conversando com o meu cliente. E o registry é um repositório que já está na internet, tá bom? É onde ele vai buscar as imagens. Como é que é isso? Sudo docker images. Quais as imagens que eu tenho aqui na minha máquina? Olha, eu tenho 4 imagens. Mas vamos fazer o seguinte. O RMI, ele remove a imagem. Eu vou remover a Alpine porque ela é menorzinha, é mais rápido para baixar. Tá? Vamos listar a imagem. Ó, não tem mais o Alpine. Estou agora falando para ele, olha, Docker, baixe para mim a imagem Alpine. Como é que funciona isso? O sudo nós já falamos, né? Que é para executar como administrador. Docker, baixe para mim o Alpine. Ok? A imagem Alpine. Da onde? Lá do registry. Então ele vai, ele está dizendo, olha, eu peguei a última versão que está lá. Por quê? Porque nós não passamos aqui a versão. Se eu quisesse uma versão específica, eu poderia passar aqui 2 pontos a versão, tá?
que eu quisesse. Mas como eu não coloquei, ele baixou. Vamos listar imagens? Olha, aqui em cima, tá vendo? Não tinha o Alpine. Aqui já tem. Então ele baixou para nós a versão do Alpine. Esse é o Docker Pull. Eu tenho um comando Docker Image Prune. Bom, o Prune precisa tomar cuidado. Por quê? Porque ele vai apagar todas as suas imagens. Aí você fala assim, puxa, mas ele apaga todas as imagens? Ele apaga todas as imagens que você não estiver usando, que algum tempo esteja lá parada. Ele não apagou nenhuma. Não, porque todas elas, eu estou usando aqui recentemente. Então ele não apagou nada. Tá? O Prune serve para apagar várias imagens. A todas as que não estiverem sendo usadas há algum tempo. O client é onde eu digito os comandos. O server interpreta e, se necessário, vai buscar as imagens no registry. O Docker Hub, que é o registry, ele tem mais de 250 mil imagens. Existem imagens originais e imagens que os usuários sobem. O AWS também tem o seu repositório, ele não usa o Docker Hub. Ele tem o AWS ECR, onde ficam as suas imagens. Se eu estiver usando o AWS, eu tenho que usar o ECR. Comando build. Eu quero criar uma imagem para que eu utilize. Por quê? A minha imagem, eu quero o Alpine, mas eu quero colocar no Alpine SQL Server, eu quero colocar uma série de coisas. Eu crio a minha imagem e depois eu passo a utilizá-la. Eu não preciso ficar configurando. Eu deixo ela configuradinha e aí eu posso até subir para o Docker Hub essa imagem e todos podem usar. Tá? Através dessa imagem eu gero o container já configurado do jeitinho que eu preciso. Bom, como é que eu faço isso? Eu tenho o Dockerfile, que usa texto plano, de sintaxe simples, né? E vamos lá, vamos ver como a gente faz isso. Eu tenho dentro do Dockerfile alguns comandos. Quais comandos? O from, né? Que é da onde eu vou buscar a imagem, qual versão. O workfile é o diretório que eu vou trabalhar. Environment env é as variáveis de ambiente. O run, o que eu quero executar, eu posso fazer execução. Posso copiar. Posso alocar uma porta e posso também usar o CMD para usar comandos. Bom, mas vamos ver isso na prática. mkdir novo. Vamos lá, cd novo. Tá. ls. Então, eu crio um diretório, no caso aí ele chamou de novo, eu já criei, tá? Tá aqui novo, mkdir novo, cd novo. Eu posso usar para criar os arquivos o vim ou posso usar o nano. Eu prefiro o nano, tá? Então vamos lá. Nano teste.txt. Esse é o meu arquivo teste. Eu criei um arquivo teste, coloquei lá, este é meu arquivo teste. Aí, Dockerfile. O arquivo Dockerfile, que vai ter as configurações. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma imagem do Alpine, vou criar um volume. Por que um volume? As imagens são voláteis. Cada vez que eu executo um container, ele faz atualizações lá. Quando eu encerrar, quando eu voltar, ele perdeu. Para que eu não perca as informações, eu crio um volume. E todas as atualizações que eu queira fazer, eu jogo dentro do meu volume. E aqui esse arquivo teste que a gente criou, eu vou copiar ele para dentro do Alpine, dentro de uma pasta OPT. O nosso Dockerfile vai criar uma imagem do Alpine e vai copiar o arquivo teste para dentro desse diretório. Está aqui, como criar o Dockerfile, que nós fizemos. E agora aqui, como eu dou o build da imagem. Vamos copiar.
vir e vamos colar. O que eu estou dizendo aqui, ó? Docker, execute o comando image com parâmetro build, quer dizer, cria a imagem para mim, -it lá do terminal, e a imagem nova vai se chamar meu Alpine, versão 1.9, e use o diretório aqui, raiz aqui que eu tô. O que ele vai fazer? Lá no Docker File, eu estou pedindo a imagem Alpine. Então ele vai pegar o Alpine e gerar uma nova versão. Então vamos lá. Desculpe, aqui tem um erro. O -it do terminal é -t somente, tá? Tudo bem, agora foi, tá? Ok. Ele criou a imagem. Sudo Docker Images. Olha que interessante. Eu tenho aqui agora uma imagem nova chamada meu Alpine. Nós criamos a imagem. Mas agora eu quero... copiar daqui é terrível, né, gente? Que o Windows converte o traço, ele põe um outro traço, tá? -it, qual é a imagem? 0AD. Ele rodou a imagem, mas eu agora estou dentro do Alpine. Se eu der um ls, tá vendo? ls, não ps, tá? Um ls, ele vai trazer os diretórios para mim. Se vocês lembram, dentro do Dockerfile eu estava pedindo para ele copiar o teste txt para o opt, né? Então vamos dar cd opt ls. Olha aí, texto nano teste.txt. Eu não tenho o comando nano aqui, tá? Então, tá vendo? Eu estou no outro sistema operacional. Eu estou no Alpine. O Alpine não tem um nano. Mas eu tenho o cat, que mostra o conteúdo do arquivo. Lembra que nós escrevemos nele? Este é o meu arquivo teste. Aí ele está aí, tá bom? cd.ls. Eu estou dentro do Alpine que eu criei. Estou dentro de um container rodando o Alpine. Vou dar um exit. Sair. Aí, tá vendo? Estou na pasta novo. E agora o que nós vamos fazer? cd. Ok? ls. Agora eu volto a estar no Ubuntu. A gente viu que ele criou o Alpine, rodou o Alpine, a nova versão, fez a cópia que a gente queria, a gente criou uma imagem. Docker Pull, comando Docker Pull. Docker Pull é para subir a imagem no registry, tá? Eu estou aqui. O meu registry, eu tenho essas 4 imagens já. O registry é esse aqui, ruby.docker.com. Aí, se você não tem usuário e senha, você clica no sign e põe o seu e-mail e cria uma senha. Clicar no repositórios, ele já traz o seu repositório. No caso aqui eu tenho essas imagens. Sudo docker images. Meu Alpine que nós criamos. Ó, eu não tenho a imagem aqui, ó, meu Alpine, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos subir a imagem para o registry. Sudo. E para isso, ó, sudo docker login. Eu vou executar o sudo docker login.
Ele falou que fez o login, tá bom? Aí o que eu tenho que fazer? Nós vamos subir uma imagem. Sudo docker. Para mim subir a imagem, eu tenho que criar um tag. Vamos criar esse tag. Colar. Sudo docker Alpine 1.0 meu Alpine. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho meu Alpine 1.9, tá aqui. Então, vamos lá. É o meu Alpine 1.9, ok? Eu estou criando uma tag lá, clear, sudo doc images. Tá vendo que eu criei essa imagem aqui? Ela agora existe. Vamos subir essa imagem para o registry e vamos colar. Só que ela chama meu Alpine, né? Eu estou pedindo para ele subir. Olha que interessante. Ele está falando que está montando a imagem. Falou que montou e trouxe um hash. Vamos ver se é verdade? Vou dar um F5 aqui para atualizar. Opa, meu Alpine. Tá aqui, ó. Tá? Se eu quiser que alguém utilize essa minha versão, passo esse nome para ele. Aí o que ele pode fazer? Assim, copiar. Vamos aqui colar Jorge Gil 1905 barra meu Alpine. Gil 1905 meu Alpine. Se eu quiser procurar todas as imagens que tem no meu container, eu dou um search apenas no meu container. Ah lá, ele vai trazer todas que estão lá. Vamos seguir então, minha gente. Aqui tem uma história de containers. Nós vamos falar um pouquinho de containers. Container não é de uso exclusivo do Docker. Existem outros programas que utilizam o container. Como funciona o container? O container ele roda embaixo de um sistema operacional. Todos os containers rodam embaixo do mesmo sistema operacional. Repara que o container aqui tem um sistema operacional próprio, mas ele está subordinado ao container da máquina que está instalado o Docker. Existe uma diferença de executar o Docker em modo interativo e em modo daemon. Vamos ver, ó. Modo iterativo, Alpine. Tá vendo que ele rodou e abriu um Alpine para eu trabalhar? Estou lá dentro do container. Tudo que eu fizer aqui, estou dentro do container. O exit eu saio do container. Ok. Mas, ao invés de eu usar o "-d", que é o daemon, "-d". Ele rodou o container? Rodou. Tá? Mas ele liberou o terminal para eu trabalhar. Tá? Ele, olha, gerou o hash aí. Nós vimos aqui o Dockerfile, eu dou um build na imagem e executo a imagem. Tá? O Docker Engine é esse que vai criar a imagem para mim ou baixar, né? Sudo docker container s-a. Olha aí os containers que nós estamos rodando. Acabamos de rodar aqui, ó. O 60B, ó, tá aqui, ó. Tá, nós acabamos de gerá-lo, faz 51 segundos. Então, os containers. Sudo docker states. Sudo docker states. Ele me traz as estatísticas dos containers que estão rodando.
Além do ID, isso não foi falado, ele cria um nome, ele dá um nome estranho para cada um dos containers, tá? Ele tem os nomes bem interessantes. Eu posso também usar o Docker, eu dei um Ctrl C, tá? System def estatística do sistema. Olha, quantas imagens eu tenho, quantos containers eu tenho, quantos containers tenho ativo, volumes, quantos volumes foram criados e o cache. Então ele traz informações, tá, das minhas imagens, dos meus containers, do meu volume. E o build de cache também. Eu tenho também o Docker Container Prune. Ele fala, ó, eu vou limpar. Ele deletou alguns. Por quê? Porque tem containers aí que a gente não estava usando, tá? Containers. Ixi. Ok? Então tá aí os nossos containers. Eu tô tentando instalar o Docker, não tô conseguindo, ou não quero instalar, não tenho como instalar, tal. Eu posso usar esse site aqui. Você se cadastrando, ele te dá 4 horas no ambiente Docker para você trabalhar. Aí, depois das 4 horas, ele te derruba. Mas você tem 4 horas para trabalhar, tá? No AWS, nós temos o ECS e o EC2, né, para rodar Docker. Gente, eu tô no AWS, eu crio uma máquina virtual para colocar o Docker lá dentro? Não crio máquina virtual. Eu já tenho esses ambientes, o ECS e o EC2, que me permite rodar o Docker lá numa boa, tá? O Amazon ECS e EC2. Alpine não contém o Bash, a gente já viu isso na hora de executar aqui, né? Não devemos instalar o Docker em máquina virtual. Vou instalar o Docker, cria uma máquina virtual para instalar o Docker? Não, gente, não devo fazer isso. Não é na máquina virtual que eu instalo. Por quê? Porque ela tem um hypervisor. O que é o hypervisor? A máquina virtual tem um sistema operacional. Então, quando eu crio uma máquina virtual, o meu sistema operacional é o Ubuntu, e eu tenho um hypervisor que permite que o meu sistema operacional Ubuntu converse com o sistema operacional da minha máquina virtual. Eu tenho aqui 2 Debians e um outro Ubuntu. Cada uma das máquinas virtuais tem o seu sistema operacional, o que não é verdade nos containers. Ele pode ter ou não ter o sistema operacional. Para instalar o Docker no Windows, eu preciso nesse WSL2. Mas é em qualquer Windows que eu instalo? Não. Eu instalo no Windows 10, Home ou Pro, o Windows 10 versão 19.03, o superior. Eu preciso no mínimo 4 GB de RAM. E eu preciso também o Virtual Machine plataforma habilitado. Então aí o Windows 10, funcionando o Docker normalmente, mas é meio trabalhoso, gente. É bom dar uma olhadinha, pesquisar aí que tem algumas dicas. Os containers são isolamento de processos virtualizados através do container runtime. Ele tem processos virtualizados e não máquinas virtuais. É diferente da máquina virtual. Então, o container, olha lá, eu tenho a estrutura, eu tenho o host do sistema e o Docker. Para ficar mais fácil de entender, eu tenho a infraestrutura, o sistema operacional, o Docker e aí os meus containers. E eu posso ter N containers. Tá? Os containers são embalagens padronizadas para o software e dependências. Eu tenho numa aplicação as suas dependências. Isolamento de aplicativos uns dos outros, compartilham o mesmo kernel, o sistema operacional, funciona para todas as principais distribuições Linux e roda também no Windows. Não em todas as distribuições, mas roda no Windows.
Olha aí, a máquina virtual com o hypervisor e o sistema operacional com o Docker. Tá? Então eu tenho só um sistema operacional que controla tudo. Essa é a grande diferença. Vamos entender um pouquinho melhor o hypervisor. Ó, eu vou rodar o Debian no modo interativo, tá bom? Eu vou dar um cat aqui. Este comando mostra para mim qual é o sistema operacional que nós estamos usando, para a gente entender o hypervisor. Cat, tá vendo? O que ele está falando? Olha, você está rodando o Ubuntu, mas eu estou dentro do Ubuntu? Não, aqui eu não estou dentro do Ubuntu, tá? Como assim não estou? Ó, até o history aqui ele perdeu. Eu estou dentro do Debian. Essa versão que está rodando, mas ele está rodando o Ubuntu. Sim, se eu sair aqui, tá? E agora eu vier aqui novamente e rodar, vocês vão ver que ele vai falar que é o mesmo, exatamente o mesmo sistema operacional. Eu estava no Debian rodando o Ubuntu e agora eu estou no Ubuntu. Isso, entende? Que aqui não tem o hypervisor. Aqui é o próprio sistema operacional. O Debian estava rodando embaixo do Ubuntu. Nós ainda temos muito o que falar sobre o Docker, mas vamos ficar para outra aula. Esperamos que vocês aproveitem, que tenham entendido aí e possam praticar esses exercícios aí, ok? Obrigado e até a próxima.